Olá, meus queridos amigos. Novamente eu estou aqui para fazer alguns comentários a respeito da última aula do Fernando sobre ponteiros. Ele deu exemplos muito bons, comparando o uso de ponteiros a arrays. Normalmente é isso mesmo que acontece. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que vocês podem encontrar um pouquinho diferentes e algumas informações adicionais. O Fernando falou sobre ponteiros dando exemplos de variáveis locais, tá? Como é o caso da variável S2 aqui, né? Se você vê aqui, eu defini um array S2 com aquela string ali. Obviamente isso é um array de bytes terminando com o byte 0. Mas você pode definir uma variável global também, dessa forma. Tá? Se você define da mesma maneira, só que está fora da função. Ambos os símbolos S1 e S2 são ponteiros, tá? Só que eles apontam para regiões diferentes da memória. A gente vai ver isso quando imprimir aqui, né? Nota aqui que eu estou mandando imprimir os ponteiros, o conteúdo dessas variáveis S1 e S2, e eu também estou pedindo para imprimir o tamanho de um tipo ponteiro para char. Só para mostrar uma coisa para vocês. Eu defini aqui também um ponteiro para char do tipo P, porque eu vou usar ele mais embaixo. Tá, para apontar para esse S2 aqui, para demonstrar um pequeno erro que o Fernando cometeu logo no início da aula 11, da parte 1. Bem, o que esse programinha faz? Ele imprime os ponteiros S1 e S2 e imprime aqui, onde tem esse ZU, o tamanho de um ponteiro para char, como eu acabei de dizer. Logo depois, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando o meu ponteiro P e colocando dentro dele o mesmo conteúdo do ponteiro S1. Tá? Ou seja, P vai apontar para a mesma string. Tá? O ponteiro P aponta para a string, e eu mostro a string através desse ponteiro. Logo depois, P aponta para o caractere inicial dessa string. O ponteiro sempre aponta para uma posição de memória só, para um byte. Tá? Mesmo que ele seja do tipo char, int, long, short, float, double, ele sempre aponta para o primeiro byte. Tá? Então eu mostro aqui, no caso eu estou usando um ponteiro para char, então eu mostro para qual caractere ele aponta daquela string. E logo depois eu mostro de novo o conteúdo do ponteiro P. A diferença, e agora eu caio naquele erro que ele cometeu. Ele nos disse que para incrementar um ponteiro, você pode usar uma coisa parecida com essa aqui. Não é bem verdade. Tá? Então eu estou aqui mostrando o que isso aqui faz e o que, né, aqui embaixo, para onde em direção de P mais 1, o que isso me dá, e o que vai me dar também em direção de P mais 1 entre parênteses. Então, repare que eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 argumentos aqui que eu tenho que mostrar, né? O primeiro é o próprio P, tá? Porque o conversor percentual S exige um ponteiro para char. O segundo é o próprio caractere, ou seja, eu pego o P aponta para aquele caractere e uso o operador de indireção para pegar o que P está apontando. Logo depois eu imprimo o próprio ponteiro novamente, né? Daqui. E aí eu venho e uso essas duas construções aqui para te mostrar o que ele está fazendo. Tá? Vamos executar esse troço? Olha só, hein?
Repara que a variável S1, que foi criada de forma global, tem um endereço completamente diferente do endereço da variável S2. Tá? A variável S2 tem um monte de bytes, de caracteres hexadecimais aqui, de números hexadecimais, e o global tem menos, tem 6 só. Tá? A diferença é porque variáveis locais são colocadas na pilha e variáveis globais são colocadas numa outra região da memória chamada segmento de dados. A pilha geralmente está lá no final da memória, tá? E o segmento de dados está encostadinho do nosso segmento de código, tá? Então eles estão mais perto. O fato de estar longe ou perto não tem muita influência, tá? O lance é que a pilha, por definição, vai ser um espaço de armazenamento temporário enquanto o seu processo estiver rolando, tá? O segmento de dados é um pouco mais permanente, tá? Claro que você pode alterar o conteúdo daquela variável, mas esse endereço aqui foi reservado para o ponteiro S1. Tá? Durante todo o seu processo, esses 8 bytes, a gente vai ver logo embaixo, estão reservados para um ponteiro, tá? Que nós demos o nome dele de S1. O ponteiro S2 também tem 8 bytes, tá? Se você contar aqui, ó, tem um byte aqui, 2, 3, 4, 5, 6. E os outros 2 bytes extras estão zerados, tá? Então nós temos aqui um monte de bytes também, no máximo 8, que é o tamanho de um ponteiro. Toda variável ponteiro, no caso da arquitetura 80x86, e eu posso mostrar isso para vocês aqui, no meu caso aqui, o nome da minha máquina é essa, mas note que minha máquina roda o Ubuntu versão 64 bits. Tá? Como essa máquina é um sistema operacional em 64 bits, então todo ponteiro tem 64 bits de tamanho. Se nós estivéssemos rodando numa máquina no modo i386, ou no modo de 32 bits, o ponteiro teria 4 bytes de tamanho, ou 32 bits. Tá? Para demonstrar isso, tá, eu vou modificar o código aqui em cima, colocando outros tipos de ponteiro. Por exemplo, no Linux, um char ocupa 1 byte, mas um ponteiro para char ocupa 8. Assim como um ponteiro para int também ocupará 8 bytes. Tá? É só a gente compilar de novo. Vamos salvar aqui. Vamos compilar novamente e rodar novamente. Pum. Tá? Continua dando 8 bytes. Tá? Todo ponteiro na arquitetura x86 64 tem exatamente 8 bytes de tamanho. Se você colocar float, double, long double, long, ou até mesmo um tipo que seja maior do que 8 bytes, como é o caso do tipo que o padrão ISO C99 já aceita, que é o int 128, né? Tem 128 bits, ou seja, 16 bytes de tamanho. Mesmo que a gente use esse tipo, tá?
nós continuaremos obtendo 8 bytes do tamanho daquele ponteiro. Tá? Por que isso? Porque um ponteiro nada mais é do que o endereço de memória. E na arquitetura x86-64, todo endereço de memória tem 64 bits. Bem, a parte de baixo, a questão daquele pequeno errinho. Note que eu estou bem, eu fiz o P igual a S1. S1 é o ponteiro daquela string, é o endereço daquela string. Então eu peguei o endereço daquela string e coloquei dentro da variável P, que vai conter o endereço daquela string também. Então note que o ponteiro P aponta para a string Fred em todo lugar, porque S1 é aquela nossa variável global. Tá? O P aponta para o primeiro caractere aqui, para a letra F, justamente o endereço 601040, que é esse aqui. Tá? Quando você faz asterisco P mais 1, repara que você obtém a letra G. Você não obtém o segundo caractere. Por quê? Porque o P aqui aponta para onde está o F. Quando você faz asterisco P aqui, o que você está fazendo é pega o endereço que está em P, tá? E usa esse endereço para pegar os dados que está lá. Tá? Então, asterisco P, ele vai lá e pega o F. Ele pega o F e adiciona 1 ao F. E aí você obtém G. No caso de baixo, o que eu estou fazendo é pega o P, soma 1 e usa isso como endereço para pegar o dado que está lá. Tá? Então, o P apontava para F. Quando eu somo 1 agora ao P, ele vai apontar para onde está o R. Então, por isso ele me mostra o R. Então, existe uma diferença entre fazer isso e fazer isso. Tá? Para quem é mais curioso, vocês podem ver que existe uma tabela que mostra a precedência dos operadores. O mais, por favor, lembre-se disso, é um operador. Tá? Ele pega o que está de um lado, adiciona com o que está do outro lado. Mas o asterisco aqui nesse caso também é um operador. O que esse operador asterisco aqui faz? Ele é chamado o operador de indireção. Ele pega o ponteiro que o segue, tá? Pega aquele endereço que está ali dentro, vai até onde esse endereço aponta e pega, lê ou grava, dependendo do que você faz ali, o dado lá naquele endereço. Tá? Ele faz um acesso indireto. Ele usa o endereço dentro dessa variável para acessar o dado para onde ele aponta. É por isso que o nome é ponteiro, porque ele aponta para o dado. Tá? Nesse caso aqui, asterisco P, o asterisco ele tem a mesma precedência do operador mais, se eu não me engano. Mas acontece que existe uma outra coisa chamada associatividade. Né? De que lado primeiro o operador vai trabalhar? Ele vai trabalhar primeiro o lado esquerdo ou primeiro o lado direito? Tá? O operador mais, ele trabalha o lado direito primeiro. Desculpa, esquerdo primeiro. Ele trabalha esse lado aqui primeiro. Tá? E depois ele trabalha a expressão que está do lado direito dele. Tá? O operador de indireção faz o contrário. Tá? Ele só
ele só tem um lado, tá? Ele trabalha o que vem do lado direito dele. Mas o que está do lado direito dele tem que ser um ponteiro, tá? Então, quando você faz asterisco P, o P é o ponteiro. Asterisco P é a expressão aqui, né? Nesse caso de cá, eu estou forçando a barra. Eu estou falando, olha, faz o P mais 1 primeiro. E depois eu vou usar isso de forma indireta. Isso pode ser meio confuso, tá? Especialmente quando você usa construções do tipo assim, P++, por exemplo, ou asterisco P, C igual, vamos botar um char aqui, pode ser, tá, pode ser sim, tá? E manda imprimir o caractere que o P aponta e o próprio ponteiro. Ok? Eu vou imprimir C e imprimir P aqui. Tá? O que isso vai fazer? Olha só, nesse caso aqui, tá, o operador mais, ele tem uma precedência maior do que o operador de indireção. Tá? Ou seja, ele vai incrementar, ele vai fazer um pós-incremento de P. Isso aqui vai ser feito. Tudo isso aqui vai ser feito. Tá? E depois, ou antes no caso, porque é um pós-incremento, né? A indireção vai ser feita. Tá? Nesse caso aqui, como eu estou fazendo um pós-incremento, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer isso. Tá? Ou seja, o mais aqui aplica-se ao P. E não ao dado para onde o P aponta. Tá? Bem, só para mostrar isso. Desculpa. Tá? Repara que o P continua apontando. Eu não mudei o valor. Desculpa, cadê? Aqui. Eu não mudei aqui nesse printf o valor de P em lugar nenhum, tá? Então o P aqui, até antes de executar isso aqui, desculpa, antes de executar isso aqui, continuava apontando para aquele caractere F lá, que é justamente o que ele está mostrando aqui, tá? O caractere que foi colocado aqui dentro de C é o caractere apontado por P. E o que está sendo incrementado aqui é o ponteiro P, não o caractere, porque ele continua mostrando F, tá? Só que ele está mostrando o endereço uma posição à frente do byte inicial da minha string. Ok? Então, tenham em mente que existe uma diferença entre fazer isso e fazer isso aqui. Bem, o outro ponto que eu quero mostrar é esse aqui. O que eu estou fazendo nesse programinha? Não é nenhum programinha, é um conjunto de funções. Cada função dessa está tomando um ponteiro como parâmetro, faz um pré-incremento e retorna o resultado. O resultado retornado vai ser um ponteiro também, né? Então esse cara aqui
essa função nextChar retorna um ponteiro para char. nextShort retorna um ponteiro para short. E por aí vai. Eu criei aqui uma estrutura, tá, para ter um bloco de dados grande, para eu poder apontar para ele. E criei uma função que faz a mesma coisa que as outras. Tá? Eu passo um ponteiro para aquela estrutura, chamei de P também, incremento esse ponteiro e retorno esse novo ponteiro. Só para mostrar uma coisa para vocês, repara que o tipo float tem 4 bytes de tamanho. Tá? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 floats. Tá? Isso me dá 48 bytes. Né? 12 vezes 4, 48. Bem, o que eu quero demonstrar aqui? Eu quero demonstrar isso. Eu vou compilar esse cara com uma otimização boa. Somente compilar, não vou linkar. Tá? E vou gerar o incptr.o a partir do incptr.c, que é aquele cara ali. Tá? E eu vou mostrar esse sujeito usando o objdump. Eu vou desassemblar com os mnemônicos Intel, o incptr.o, e vou fazer uma sacanagem aqui para vocês, tá? Eu vou filtrar. Eu quero somente as linhas que tem next até as linhas que tem hatch, né? Retorno de função. É somente essas linhas que eu vou imprimir, tá? E eu vou rodar um less aqui para eu poder controlar o scroll. Olha só que interessante. A função nextChar, o que ela está fazendo? RDI, no caso da plataforma x86, x86-64, quando você usa uma otimização grande como essa, ele reduz o seu código ao menor possível. Toda função, o primeiro parâmetro de toda função sempre vai no registrador RDI. E toda função retorna valores no registrador RAX. Então, o que essa funçãozinha nextChar está fazendo? Ela está pegando o ponteiro que está em RDI, somando 1, colocando em RAX e retorna. Isso é óbvio, né? Porque um caractere tem um byte só. Então, para eu pegar o próximo caractere do meu array, basta eu adicionar 1 ao meu ponteiro. No meu código em C, notem que eu estou adicionando 1 a todos os ponteiros. Todos eles. Tá? E aqui também. Mas acontece que as funções agora, olha, o nextShort, ele soma 2 ao RDI. O nextInt soma 4. O nextLong soma 8. E o nextVertice soma 30 hexadecimal. 30 hexadecimal é 48. O que está acontecendo aqui? Quando você declara um ponteiro, como é esse caso aqui desse parâmetro, o tipo para onde esse ponteiro aponta, lembra que um endereço sempre tem 8 bytes. Tá? Então você tem que falar para o compilador qual é o tipo apontado. Não é o tipo do seu endereço, é o tipo para onde ele aponta. O tipo do array para onde ele aponta. Porque quando você faz uma operação aritmética com um ponteiro, no caso aqui um pós-incremento, o compilador tem que saber o quanto que ele vai incrementar, o quanto que ele vai adicionar aquele ponteiro. Um tipo char, você tem, em cada posição do seu array, você tem um byte. Então, para eu pegar o próximo byte, eu só preciso adicionar 1, como está feito aqui.
No caso do short, para eu pegar o próximo short, eu tenho que adicionar 2, porque um short tem 16 bits de tamanho. Tá? O int tem 4, então eu tenho que adicionar 4. O long, no caso do Linux, tem 8. Tá? Então eu tenho que adicionar 8. E uma estrutura, um ponteiro para uma estrutura que tem 48 bytes, eu tenho que somar 48 para poder pegar o próximo. Tá? Então, quando você fala de aritmética de ponteiros, eu somar 1, subtrair 1, somar 10, subtrair 10, que seja, tá? Você está, na verdade, você está somando ou subtraindo ao endereço, tá? Aquele valor multiplicado pelo tamanho do tipo apontado. Ou seja, pelo tamanho de cada item do seu array. Tá? Por isso que você tem que informar o tipo aqui. Tá? Existe um tipo genérico de ponteiro, tá? Deixa eu passar para cá, que é um tipo void, nextptr aqui, void p. Tá? Nós poderíamos fazer isso aqui. Return, mais p, funciona perfeitamente bem. Tá? Acontece que o tipo void é como se você falasse assim, olha, eu tenho um endereço aqui dentro dessa variável. Isso é um ponteiro. Mas para o tipo que ela aponta, não interessa o tamanho. Tá? Pode ser qualquer tamanho. Como é que o compilador vai decidir o que fazer aqui quando eu incremento 1? Se ele não sabe qual é esse tamanho. Por definição, no padrão da linguagem C, desde o padrão 89, se não me engano, ou do padrão ANSI, uma operação aritmética com ponteiros void é a mesma coisa do que um ponteiro char, em termos de operações aritméticas. Tá? Ele vai incrementar 1 aqui. Sempre. Mas no que o tipo void é útil? O tipo void é útil para que você aponte para qualquer lugar, para que você aponte para qualquer array, de qualquer tipo. Tá? Porque senão, por exemplo, se eu chamar essa função aqui, passando para ele um ponteiro do tipo vértice, tá? O compilador vai chiar. Ele fala, olha, esses dois ponteiros não são do mesmo tipo. Cuidado, hein? É provável que ele te dê um aviso apenas. Tá? Mas, cuidado, hein? Eles não são do mesmo tipo. Nesse caso aqui, se eu passar para essa função um ponteiro do tipo vértice, ele não reclama. Ele vai tranquilo. Só que a operação aritmética vai estar errada. Tá? Nesse caso aqui, se você for usar essa função para lidar com aquela estrutura ali, tá? Você teria obrigatoriamente que fazer algo assim, ó. Struct vértice s, vértice s p2, ptemp, por exemplo, tá? E o ptemp recebe ptemp. Vamos botar assim. E ptemp é igual a p, tá? Ou seja, eu estou pegando o endereço que está dentro da variável p e colocando dentro da variável ptmp. Ou seja, ambos os ponteiros apontam para o mesmo lugar agora. E aí eu venho e faço tmp. Tá? Isso aqui também funciona. Por quê? Como o tipo void aponta para qualquer coisa, tá? Quando você pega um ponteiro para void e joga para dentro de um ponteiro de um tipo definido, o compilador não reclama. Quando você pega um ponteiro de um tipo definido, incrementa e retorna um ponteiro tipo void,
o compilador também não reclama, porque o void aponta para qualquer coisa. Tá? E sobre ponteiros, para complementar essa aula do Fernando, era isso que eu tinha para dizer. Valeu, galera. Até mais.